bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou fellow do abdômen e a aula de hoje é baseada nesse artigo sobre a diferenciação dos tumores sólidos renais na ressonância. Então, essa ordem da aula, né, vou falar uma breve introdução, o protocolo de imagem, vamos falar de alguns diagnósticos diferenciais, como o carcinoma de células renais e seus principais subtipos, os angiomiolipomas, o oncocitoma e uma proposta de abordagem diagnóstica por ressonância. Então, na introdução, o artigo fala sobre como os métodos de imagem são mais disponíveis atualmente. Há uma detecção crescente de massas renais sólidas incidentais e que as imagens seccionais têm um papel importante nessa avaliação, para caracterizar as lesões e tentar separar lesões benignas de malignas, para estadiamento dos tumores renais já diagnosticados, para o segmento após tratamento, para identificar novas recidivas e vigilância ativa em pacientes de alto risco. A diferenciação das lesões renais em benignas e malignas persiste um desafio, porque muitas características de imagem se sobrepõem. No entanto, a ressonância persiste com um papel importante na decisão da abordagem terapêutica e manejo de segmento do paciente. O principal desafio diagnóstico é acerca da diferenciação de carcinomas de células renais, com angiomiolipoma pobre em gordura e oncocitoma. E o artigo propõe que é importante, então, conhecermos o aspecto clássico dessas lesões. E, no final, ele oferece uma proposta de abordagem diagnóstica das massas renais por ressonância magnética. Então, o protocolo básico utilizado para avaliação dos tumores renais na ressonância é bem semelhante ao que usamos no nosso dia a dia. São imagens T2 e T2 com supressão de gordura, um T1 dentro e fora de fase, sequências T1 com saturação de gordura pré e pós-contraste nas fases córtico-medular, nefrográfica e excretora e difusão com mapa de ADC. Os carcinomas de células renais, então, correspondem de 2 a 3% das neoplasias malignas em adultos e 90% dos tumores renais sólidos em adultos. Os subtipos mais comuns são esses três da tabela, sendo células claras o subtipo mais comum, correspondendo a 75% dos casos. Os subtipos têm origens diferentes e, por isso, também prognósticos diferentes. Os células claras, que é o mais prevalente, tem um pior prognóstico, com sobrevida de 44% a 69% em 5 anos. Lembrando que essa é uma estimativa geral, mas que o comportamento biológico depende da agressividade daquele tumor, que se relaciona com o grau histológico de Fuhrmann, o estágio e a presença de transformação sarcomatoide. Vou falar de cada um dos três tipos, começando pelo subtipo células claras. 95% dos casos é esporádico, mas em 5% o carcinoma de células claras é associado a algumas síndromes, como a doença de von Hippel-Lindau ou esclerose tuberosa. E 94% dos carcinomas de células renais metastáticos são do subtipo células claras, e o principal sítio de metástase é o pulmão. Na macroscopia, como podemos ver aqui na foto, o carcinoma renal de células claras tem um aspecto descrito como amarelo-ouro, pelo conteúdo de lipídios. E na histologia, vemos essas células com citoplasma claro, também são decorrentes de acúmulo de colesterol e lipídios. E essa classificação de Fuhrmann é uma classificação histológica de graus 1 a 4, sendo que 1 e 2 são considerados baixo grau e 3 e 4 alto grau. Essa classificação é mais baseada no padrão nuclear. Então, o aspecto de imagem no carcinoma de células renais do subtipo células claras, em geral, tem um T2 com sinal alto e heterogêneo. Heterogêneo devido à necrose, degeneração cística ou hemorragia que podem acontecer nesse tumor. Observamos, então, na imagem ao lado um tumor que, nesse exemplo, é de baixo grau e um tumor pequeno, que tem um alto sinal em T2. O sinal T1 é baixo, geralmente, ou um isosinal semelhante ao do parênquima, como a maioria das lesões.
O realce é hipervascular, como podemos observar aqui na fase córtico-medular desse exemplo. E ele realça mais que os outros subtipos. Outro fator que pode nos ajudar no diagnóstico é que 60% dos casos tem gordura microscópica, que é identificada na imagem como uma queda de sinal na sequência fora de fase, que seja superior a 25%, para a gente poder falar de gordura microscópica. Nesse exemplo, então, havia uma queda de sinal expressiva na sequência fora de fase. Geralmente há realce, há uma restrição à difusão, e o artigo cita que há uma correlação entre o ADC e o grau histológico. Quanto mais baixo o ADC, supõe-se que seja mais alto o grau histológico. E no exemplo, observamos então algumas áreas periféricas de restrição à difusão. 45% dos casos de células claras têm invasão vascular, então precisamos procurar ativamente no exame trombose de veia renal e de veia cava inferior, que são os principais. E existem alguns preditivos, alguns preditores de alto grau histológico, como o tamanho maior, a necrose, a presença de colaterais vasculares retroperitoneais, a trombose de veia renal, a descontinuidade na cápsula tumoral, é que alguns carcinomas de células renais têm uma cápsula periférica de baixo sinal em T1 e T2, e quando ela está descontínua, supõe-se que haja uma invasão da gordura perirenal. E o baixo ADC. Então, esse outro exemplo, também de células claras, mas dessa vez um tumor de alto grau, ele é maior, mostrando aqui na fase córtico-medular uma área central que não realça, que é compatível com necrose ou degeneração cística, e há também áreas de restrição à difusão. E dessa vez o ADC é menor do que no exemplo anterior, que era de baixo grau. Passando agora para o subtipo papilífero, é o segundo mais comum, cerca de 10% dos casos. 4% dos papilíferos são bilaterais e em 23% dos casos são multifocais, mas o artigo enfatiza que o fato de serem lesões múltiplas não tem uma correlação bem estabelecida com o subtipo ou com o grau histológico. Na macroscopia, como observamos aqui no exemplo, podem haver áreas de hemorragia e de necrose, como aqui apontados pela seta, e também degeneração cística. Na histologia, observamos células eosinofílicas com crescimento papilífero. Ele aponta aqui nas cabeças de seta focos de hemosiderina intracelular. E aqui nessa seta curta, alguns macrófagos espumosos, que também são característicos. Nessa segunda fotomicrografia, observamos algumas microcalcificações concêntricas que preenchem os núcleos das papilas, que são os corpos psammomatosos. Em relação à histologia, outra particularidade que é importante lembrarmos é que o papilífero é separado em tipos 1 e 2 pela histologia e que o tipo 2 tem graus histológicos mais altos e um pior prognóstico. Na imagem, uma característica importante é que o papilífero geralmente tem um baixo sinal em T2, como observado aqui no exemplo. O papilífero, como eu tinha dito, pode ter foco de hemosiderina e quando presente, a hemosiderina faz uma queda de sinal, dessa vez na sequência dentro de fase. E lembrando que se houver hemosiderina, o sinal da difusão abaixa naquela região, então cuidado na interpretação da difusão e do mapa de ADC se houver sangramento. O aspecto clássico do papilífero é uma lesão pequena, menos que 3 centímetros, circunscrita, homogênea, periférica, e que apresenta cápsula fibrosa. Se ele for maior que 4 centímetros, ele pode ter um padrão mais heterogêneo, por hemorragia, calcificação ou necrose. A presença de gordura intracitoplasmática é rara e o papilífero é uma lesão que é hipovascular, um pouco diferente das outras, e tem um realce progressivo. Observamos então aqui a fase córtico-medular e a nefrográfica, que o realce não é grande, é um realce mesmo hipovascular, que aumenta um pouquinho com uma fase mais tardia. E o ADC geralmente é mais baixo que nos tumores de células claras. O terceiro subtipo que vamos comentar é o cromófobo. Na macroscopia ele aparece como uma lesão castanho amarelada e ele geralmente é maior que os outros subtipos, tem um tamanho médio de 7 centímetros.
Na histologia, observamos quantidades variáveis de células com citoplasma claro ou eosinofílico. E aqui na imagem ele traz esses exemplos que são células com membrana nuclear proeminente, um aumento do núcleo e binucleação. É importante sabermos que o cromófobo tem uma origem semelhante à dos oncocitomas, por isso eles compartilham várias características histológicas e também de imagem. Então o T2 no cromófobo tem um sinal intermediário abaixo, como no exemplo que é um sinal um pouco mais baixo que o do parênquima. A necrose e degeneração cística nesse subtipo são muito incomuns. O realce é intermediário, então ele realça um pouco menos que o tumor de células claras e um pouco mais que o papilífero. A inversão segmentar do realce é um padrão observado tanto no cromófobo quanto no oncocitoma. Eu vou voltar a falar dessa inversão que tem um exemplo adiante. E seria quando na fase precoce, as áreas que realçam na fase precoce, numa sequência pós-contraste mais tardia, tendem a não realçar, e as regiões do tumor que inicialmente não realçavam na fase mais precoce, tendem a realçar na fase tardia, como se invertessem as áreas de realce. A cicatriz central estrelada está presente em 40% dos casos, que observamos aqui nessa fase excretora, esse tumor que tem um pouco de realce e uma região central, que é a cicatriz estrelada, e o realce em roda de carroça, que também tem um exemplo adiante. Essas três características são do cromófobo e também do oncocitoma, então não são específicas. As calcificações são vistas em 38% dos casos. Invasão perinéfrica, envolvimento vascular e metástase são raros nesse subtipo. Geralmente também restringe a difusão. E o ADC é mais baixo que o subtipo de células claras, assim como o papilífero. E não há uma queda de sinal na sequência fora de fase, porque não é um tumor que tem, geralmente, gordura microscópica. Passando para o angiomiolipoma, ele é uma das lesões sólidas benignas renais mais comuns. Acontece mais na quarta a sexta década de vida, mais em mulheres. E ele é parte de um grupo de tumores de células epitelioides perivasculares, que são os PEComas. O angiomiolipoma é formado por quantidades variáveis de vasos sanguíneos, músculo liso e tecido adiposo. E cerca de 10% dos angiomiolipomas, que tem um tamanho maior que 4 centímetros, tem um risco aumentado de hemorragia potencialmente fatal, que é a síndrome de Van der Ligt, por formação de pseudoneurismas grandes, que seriam maiores que meio centímetro. 80% dos casos de angiomiolipoma são esporádicos e 20% associados à esclerose tuberosa ou à linfangioleumiomatosi. E aí o artigo cita que um exemplo de angiomiolipoma relacionado à esclerose tuberosa é esse epitelioide, que tem pouco ou nenhuma gordura e tem um comportamento mais agressivo. Por imagem, nós separamos os angiomiolipomas em clássicos ou pobres em gordura. O clássico, que tem um diagnóstico por nós assim, bem mais fácil, porque tem gordura macroscópica, e esse exemplo, a foto da peça e a histologia são do clássico, então componente gorduroso exuberante, e na fotomicrografia observamos, aqui nessa região periférica é a parte de parênquima renal normal, aqui os vasos, nessas pontas de seta, tecido adiposo e o restante células de músculo liso. O T2 tem um sinal variável a depender da quantidade de gordura do tumor. Nesse exemplo tinha muita gordura, então tinha um T2 alto. O T1 geralmente também tem alto sinal justamente pela gordura e esperamos uma queda de sinal na sequência com saturação de gordura, como é o caso. E ele apresenta um artefato tinta da Índia na sequência fora de fase, que seria esse contorno com baixo sinal na sequência fora de fase. E nesse caso, na fase córtico-medular, ele apresentava um realce heterogêneo. Já o angiomiolipoma pobre em gordura corresponde a 5% dos angiomiolipomas. Ele é definido como quantidade de adipócitos por campo na histologia menor que 25% do campo.
Eles geralmente são pequenos, medindo cerca de 3 centímetros. Tem um T2 com baixo sinal homogêneo, como o exemplo que o artigo traz. E o realce é intenso e precoce e apresenta um washout. Nesse caso, o artigo trouxe a imagem do T1 com saturação de gordura, que mostra um sinal parecido com o do parênquima, e um realce exuberante na fase nefrográfica. A peça do angiomiolipoma pobre em gordura e a histologia, nesse caso, não mostra quase nada de adipócitos, só mesmo células de músculo liso e vasos sanguíneos. Continuando com o mesmo caso, só para mostrar a sequência dentro e fora de fase. Nesse caso, tinha uma queda de sinal de cerca de 10%, que não é considerável para falarmos em gordura microscópica, mas ele pode ter uma queda de sinal, na sequência fora de fase, que sugira gordura microscópica. E geralmente restringe a difusão, de uma forma mais homogênea que o carcinoma de células renais. O oncocitoma é uma neoplasia benigna, ele corresponde a 3 a 7% das massas renais sólidas, é mais comum na 7ª década em homens. E na macroscopia, ele é um tumor, assim, é uma lesão marrom e geralmente encapsulada. E na histologia, observamos então células tumorais redondas e uniformes, com citoplasma abundante, de permeio a um estroma mixohialino. Na histologia, pode-se encontrar uma cicatriz estrelada central, que seria tecido conjuntivo fibroso ou hialinizado em 54% dos casos. O aspecto de imagem do oncocitoma é variável e ele tem características que se sobrepõem a dos carcinomas de células renais, especialmente a dos cromófobos, como a gente tinha comentado. No geral, o mais comum é que tenha um alto sinal em T2, que seja uma lesão circunscrita e periférica. Então, nessa primeira imagem, observamos aqui uma região central de alto sinal no T2. Ele pode ter uma cápsula hipointensa em 25% dos casos e a cicatriz central em 50% dos casos. Ela apresenta um alto sinal em T2 e baixo sinal em T1. Então, aqui, como eu tinha dito, a região central tem alto sinal e no T1 com saturação, uma região de baixo sinal em T1. O realce é intenso, como observamos aqui na fase nefrográfica. E lembrando que a cicatriz central, como a gente já tinha falado, também é comum no subtipo cromófobo dos carcinomas de células renais. E o artigo cita algumas características de realce do oncocitoma. Supõe-se que a porcentagem de valor de washout, que seria a porcentagem de contraste excretado no final da fase excretora, seja maior no oncocitoma, maior que 50%, o que é maior do que acontece nos subtipos de carcinoma de células renais. E também, em alguns casos, ele pode ter um realce na fase arterial maior que 500%, e isso nos ajudaria a pensar mais no oncocitoma do que em outras lesões. Só para mostrar que na sequência, dentro e fora de fase, não houve queda de sinal. Sobre o realce do oncocitoma, ele cita então, como tinha sido citado no subtipo cromófobo dos carcinomas de células renais, que o realce pode ser estrelado ou em roda de carroça. E aí eu peguei esses exemplos de outro artigo, são de tomografia. Esse realce em roda de carroça é a disposição dos vasos, que tem uma convergência aqui no centro, lembrando uma roda. E a inversão de realce segmentar, que é quando, numa fase inicial, a região que realçava menos, como essa região posterior, vai apresentar um realce na fase nefrográfica, e a parte que realçava mais, na corticomedular, realça menos na fase nefrográfica. Então, por fim, o artigo propõe uma abordagem por ressonância das lesões renais. Então, quando uma lesão tem baixo sinal em T2, precisamos lembrar desses diagnósticos diferenciais. O angiomiolipoma pobre em gordura tem o baixo sinal e, além disso, o aspecto mais clássico é que tem um realce intenso ou moderado e pode ter aquela queda de sinal na sequência fora de fase, pela presença de gordura microscópica. O carcinoma de células renais do subtipo papilífera é outra lesão que tem um baixo sinal em T2 e o realce é hipovascular e progressivo e pode ter uma queda de sinal na sequência dentro de fase, pela presença de hemosiderina.
O cisto hemorrágico também tem baixo sinal em T2, mas é uma lesão que não realça. E ele cita também, que deve ser lembrado, o adenoma metanéfrico, que é uma lesão mais rara, que tem baixo sinal em T2. Lesões que apresentam alto sinal em T2. O angiomiolipoma clássico vai apresentar um realce hipervascular e geralmente tem uma queda de sinal na sequência com saturação de gordura, pela presença de gordura macroscópica. E o carcinoma de células renais do subtipo células claras também tem um alto sinal em T2, é hipervascular e apresenta uma queda de sinal na sequência fora de fase pela presença de gordura microscópica. Se ele for grande, também apresenta necrose na imagem. Já as lesões que têm uma cicatriz central e inversão de realce segmentar podem ser carcinoma de células renais do subtipo cromófobo ou oncocitomas. E aí a radiologia não consegue fazer essa diferenciação com segurança, geralmente é só o anatomopatológico. E esse é o resumo dos achados principais das lesões. Então, só para sedimentar, as células claras têm um alto sinal em T2 e é hipervascular, pode ter ou não gordura microscópica. O papilífero tem um baixo sinal em T2, é hipovascular e pode ter ou não hemosiderina. O cromófobo e o oncocitoma não têm características típicas que permitam sugerir nenhum dos dois diagnósticos. O angiomiolipoma clássico tem gordura macroscópica e o pobre em gordura tem um baixo sinal em T2, é hipervascular e pode ter ou não gordura microscópica. É isso.